Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre guerreiras do K-pop. Então, bora começar o vídeo. O mundo está prestes a conhecer as caçadoras, mas os demônios sempre assolam esse mundo, roubando as almas e canalizando sua força para o rei deles, o Guimar. Até que as heroínas surgiram para o deter, e eu achei o design de personagem do Guimar horroroso e o nome dele também. As vozes delas eram capazes de repelir a escuridão e as canções falavam sobre coragem e esperança. As caçadoras são mais do que guerreiras. As músicas estimulam a alma e unem todas as pessoas. Com a conexão, as primeiras caçadoras criaram um escudo para a proteção do mundo. A cada geração, um novo trio de caçadores são escolhidos para cumprir o dever supremo. Uma barreira tão forte que seja impenetrável para manter os demônios e Guimar longe para sempre. Mira é a dançarina e a diferentona da família. Zoe é a rapper e a letrista. Cresceu nos Estados Unidos e é a mais nova do grupo. A Rumi tinha uma mãe e ela era uma das irmãs solares, mas faleceu quando a filha era criança. E aí corta para uma cena delas comendo bastante antes do show. Então Bob liga para elas e ele fala que elas estão atrasadas para o show. E nisso elas ainda estavam dentro do avião. Quando elas sabem que as pessoas que estão no avião são demônios e eles queriam devorar todos os fãs delas, elas acabam lutando contra eles cantando. E agora aparecem esses demônios voltando pra falar com Guimar que eles falharam. E obviamente isso dá ruim. Então agora tem uma música de um dos demônios. E esse demônio ele quer ir atrás de onde energiza o mundo delas, que é o lugar onde elas menos esperam. E ele quer criar uma boy band demoníaca. E ele vai fazer isso para que o Guimar apague as lembranças dele. E nisso, voltando para as meninas, elas terminam a turnê. E para comemorar as férias, Bob reservou alguns dias para elas em um resort. Só que elas já têm um plano, elas querem ficar em casa. Então o Bob que iria pro resort. Porém a Rumi anuncia o novo single delas, que é um sucesso. Então as férias são canceladas. Então elas tocam o single delas para a gente, telespectador do filme, poder ver. Porém a Rumi é uma caçadora e uma demônia ao mesmo tempo. E a voz dela começa a falhar. E o pai dela é um demônio e a mãe é uma caçadora. Como isso acontece a gente não faz a mínima ideia, mas acontece. E a mãe não queria que ela mostrasse as marcas dela pra ninguém. Então as meninas acabam cancelando o show por causa da voz da Rumi. E agora elas precisam de 2 semanas pra recuperar a voz dela. Só que na verdade era um cara meio doido que começa a falar com elas. Então ele vende o estômago pra elas. Só que na saída elas veem uma nova banda e toca EXO na trilha sonora. Eu fiquei tipo, what the fuck. E depois uma música bem famosa de um dorama, que eu não sei exatamente qual era, mas eu acho que é Pousando no Amor. Eu não sei exatamente porque eu não vi esse. E obviamente elas acham eles gatos. E depois tem uma música deles, que eu achei ruim, mas tudo bem. E elas descobrem que eles são uma boy band. E elas sabem que eles são demônios. E pensam em acabar com eles. Mas elas não podem fazer isso em público. Então elas se arrumam para acabar com eles. E o nome deles são Abby, Mystery, Romance e Baby Sage. Só que tá faltando o principal, o demônio que teve a ideia toda. Bom, se você tá gostando do vídeo daqui, pensa em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. Então agora eles estão se apresentando em um programa. E o plano delas acaba indo com Deus, porque elas são obrigadas a participar desse programa também. E elas acabam indo atrás deles até a casa de banho. Só que o povo que tava lá era demônios aquáticos. E parece que a proteção delas está enfraquecendo. E a roupa da Rumi rasga e o demônio principal da Amanda percebe que ela também é uma demônia, ou parte disso. Mas ele não deixa as outras verem a marca da Rumi. E o Guimar sabe que a Rumi tem a marca dele. E o nome principal desse cara da banda é outro, mas eu chamei ele de Dino o roteiro inteiro, então eu vou chamar ele de Dino aqui, que eu acho mais fofo. Eu acho que é Gino, certo, mas enfim, não faço ideia. Então elas voltam pra casa e o Bob fala pra elas que os Saja Boy estão viralizados. Então elas querem acabar com o festival e a Rumi descobre que os tônicos que elas compraram na verdade são suco de uva. Resumindo, serviu de nada. E ela também recebe uma visita de 2 animais demônios com um convite do Dino para se encontrar com ele. Ele queria conversar sobre a marca dela. Ele conta pra ela que ficava escutando a voz do Guimar na cabeça dele. E conta também que a família dele era extremamente pobre. Tudo que eles tinham de bem material era um banjo antigo. Então ele se apresentava nas ruas, mas não tinha êxito nenhum. Foi quando ele ouviu a voz de Guimar pela primeira vez e o destino dele mudou da noite para o dia. Ele era elogiado pela voz, até pelo rei, mas as marcas começaram a se espalhar pelo corpo dele. Então ele foi condenado ao mundo demoníaco. E a família dele perdeu tudo depois disso. E agora ele é alimentado pela voz do Guimar na cabeça dele, falando o quanto ele fracassou. E ele quer que ela conte agora porque que ela tem as marcas. Só que ela não conta e vai embora, mas promete voltar. Então elas criam uma nova música. E todo momento que eu tava assistindo esse filme, tava me lembrando muito de Jumper Lee por causa dos monstros que só elas podem ver, mas beleza. Só ela pode
Elas acabam fazendo uma tarde de autógrafo com o Sadia Boy, e no outro dia a Mira vê a Rumi mudando a letra da música que elas escreveram para derrotar o Guimar, porque a letra tinha raiva demais. Então a Rumi vai encontrar o Dino de novo e fala que tem outro jeito deles fazerem isso, que era ajudar elas a vencerem a competição. E ela quer que ele fique ali fora do mundo demoníaco com ela. E agora, indo para o ensaio das meninas, a Rumi ainda não gosta da letra da música. E o festival é no dia seguinte, só que a Rumi ainda não consegue cantar a música. Então agora corta para elas lutando com vários demônios e cantando. E a voz da Rumi está voltando desde que ela conheceu o Dino. Fora que tem uma música linda também dela cantando junto com ele. E o Dino começa a não escutar mais a voz do Guimar na cabeça dele, e ele vai garantir que os Sadia Boys perdem no festival. Mas o Guimar puxa ele de volta falando que ele não contou toda a verdade para Rumi, que ele havia deixado a sua família para trás. Então as meninas se reúnem para conversar. E no festival, os Sadia Boys começam a brigar. Então as meninas começam cantando Golden. E a Rumi meio que tá arrasando quando as outras meninas descobrem que o Bob também é um demônio. Então as luzes se apagam e começa a tocar Lethal. As outras meninas que entram no palco começam a mostrar as marcas do demônio pra Rumi. Então as verdadeiras amigas da Rumi não estão ali no palco com ela, estão lá fora. Só que elas acabam nisso tudo vendo as marcas da Rumi e fogem com medo dela. Então ela vê o Dino e ele fala que tudo que ele tinha dito pra ela era mentira. Mas ele só estava mentindo porque estava sendo comandado pelo Guimar. Então ele conta que ele abandonou a irmã e a mãe na miséria para dormir de barriga cheia toda noite. E o prêmio do festival foi cancelado. Ninguém ganhou. E o Bob servia para manter as meninas juntas. Mas agora elas estão separadas. E os Sadia Boys vão fazer uma apresentação meia-noite na Torre de Seul. E a voz do demônio agora também estava na cabeça da Zoe e da Mira. Então a Rumi quer que elas matem ela por ela ser um demônio. Então agora corta para a apresentação dos Sadia Boys. Mas a Rumi aparece lá sozinha e começa a cantar. E mostra para todo mundo quem ela verdadeiramente é. E de alguma forma, ela traz as meninas de volta. Então elas começam a cantar juntas e começam a lutar contra o Guimar. Mas o Dino se sacrifica para ajudar. E ele dá a alma dele a ela. Então a Rumi derrota todos os demônios com as meninas, salvando a população que estava lá vendo aquele show. E agora o filme corta e elas estão em uma sauna porque tiraram um hiato. Mas logo elas voltam com um comeback. Bacana, vamos lá. Eu assisti o filme por causa do Elmo do canal Power Pop. Ele tinha me indicado. Até porque sem isso eu nem saberia da existência desse filme. E quando ele me falou a sinopse, eu achei que o filme seria uma bosta. Eu fiquei tipo, mano, como assim cantores de hip hop são demônios? Isso parece não ser legal. Entendeu? Sem contar também que ouvir as músicas estilo K-pop dublada em português é meio esquisito. Porém, quem lembra de Dynamite dos Champions? Isso aí é só quem é velho, hein? E sim, eu fui longe na referência. Fui muito longe na referência. Enfim, quem diria que eu comecei a ver achando que ia ser uma porcaria e acabei gostando e saí com depressão. Porque eu achava que o Dino merecia um final feliz. Talvez eu e todo mundo. Mas enfim, fiquei com raiva, mas a minha nota é um 8. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like composto, comentar os próximos vídeos que eu por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!